Olá, estamos retornando aqui do nosso coffee break para continuar a conversa que já passou ali numa parte de introdução. A gente já falou sobre as experiências federais, municipais, de inteligência artificial, especificamente do setor financeiro. E agora a gente vai chegar num espaço que, enfim, tira a gente um pouco da caixa nacional para pensar como que esses instrumentos de sandboxes se encaixam num contexto internacional, né? Eu vou fazer uma breve apresentação aqui. Essa dimensão internacional de sandboxes é uma muito nova. Assim como o instrumento de sandboxes é novo, pensar o que sandbox traz num contexto internacional é mais novo ainda. Em 2022, a gente fez um estudo financiado pelo Reino Unido para pensar o potencial de sandboxes como instrumento de cooperação internacional. E nesse estudo, se puder colocar a apresentação aqui, por favor, a gente abordou o que esse instrumento traz de potencial, de benefícios, de desafios. E foi interessante porque ele partiu de uma instigação que é muito única. Dentro de acordos, uma nova geração de acordos comerciais, por exemplo, o DIPA, que é o Digital Economy Partnership Agreement, já há um artigo sobre dados e dentro dele um inciso falando sobre um sandbox que existiria de uma maneira regional, transfronteiriça, para compartilhamento de dados, para, enfim, afrouxamento regulatório, um sandbox. Tem muitos detalhes, tem detalhes de como implementar ele também, e que seria um ambiente criado pelos países signatários do acordo. Nesse caso, são Chile, Singapura e Nova Zelândia. E interessante que, a partir daí, a gente começou a identificar, entender quais tinham sido as outras experiências de sandboxes regulatórios transfronteiriços. Poucos casos no mundo, a maioria deles não foram bem-sucedidos, mas como a gente compartilhou aqui, as experiências, quando a gente consegue compartilhar como elas falharam, a gente aprende bastante também. E consegue entender qual foi, enfim, a motivação para fazer aquilo, o que eles conseguiram construir, o que não conseguiram, por quê, quais eram os incentivos. E foi isso que a gente fez nesse estudo. E a gente mapeou também o potencial de sandboxes de ser esse espaço de experimentação, regulatório ou não, regulatório ou operacional, um espaço também de prototipagem para a cooperação internacional. E aí a gente pensa que tem muitas aplicações que a gente tem potenciais de sandboxes, tanto quando você tange, enfim, assuntos que são transfronteiriços de natureza, como de mudança climática, de mobilidade, de saúde, de pensar epidemias, de pensar pesquisa, de pensar também novos modelos de negócio de intermediários, de fiduciários de dados, por exemplo, e pensando assim na fronteira, todos esses serviços que, de alguma forma, perpassam fronteiras, né? E esse é o objetivo de pensar esse instrumento como um alavancador de maior colaboração internacional. Ao mesmo tempo, é importante pensar como que a gente, dentro de uma agenda doméstica de regulação, de inovação, consegue aprender com outros países e as suas experiências. Aqui, enfim, ao longo do dia, vários exemplos foram compartilhados. Enfim, seja do Reino Unido, da Noruega, enfim, tem na inteligência artificial, já tem um monte de novo sandbox surgindo aí no contexto do AI Act. E aí pensar como que a gente cria esses espaços de diálogo, como que a gente cria esses espaços de conexão, para não só incluir nas narrativas, nas experiências, nos catálogos de boas práticas, experiências vindas de fora, mas também como que a gente pode promover as experiências brasileiras lá fora também, e como fazer isso dentro de um espaço de protagonismo internacional também.
Então, esse é o tom do painel de agora, de pensar as perspectivas internacionais e como que a gente pode construir a partir desses espaços, sejam eles, em sua natureza, transfronteiriços, como, enfim, ambientes de sandboxes, onde eles pretendem como um ambiente alternativo de cooperação internacional, que não precisa ser de 30 países, mas podem ser 2, 3, enfim, a depender da agenda de interesse comum, e também como a gente percebe essa perspectiva nacional de construção de aprendizado sobre um tema que é muito novo, um tema que ainda está em construção, e perceber também como que a gente pode usar diferentes processos internacionais para também promover as diferentes experiências brasileiras que, como foi muito bem ilustrado ao longo do evento hoje, são muitas. E eu acho que tem muito que a gente pode compartilhar com o mundo também. Então, com isso, eu dou a palavra ao Armando Guio, que é pesquisador, diretor do Network of Centers, baseado lá em Harvard, em Boston. Agradeço muito que ele veio desde lá para estar aqui com a gente. E vou passar a palavra para ele, que nos dirige em espanhol. Então, liguem a tecla SAP aí, automática, no cérebro, mas, enfim, acho que a gente já conseguiu ter uma conversa boa. Muito obrigado, Lorraine. Muchas gracias. Y pues prefiero hacerlo en español que en inglés. Claramente creo que es mucho mejor. Es un gusto estar acá. Ante todo, felicitar a Datasphere. Yo creo que ha sido un evento fantástico. Durante los últimos años he tenido la posibilidad de apoyar sandboxes regulatorios en distintos países de la región, especialmente en el sandbox regulatorio que se hizo en Colombia, en el sandbox también que ya se está empezando a diseñar en Chile. Con la ANPD tuve la posibilidad de apoyarlos en el diseño inicial del sandbox en inteligencia artificial generativa. Ahora también México me ha requerido, digamos, en este apoyo del sandbox de inteligencia artificial que están desarrollando, y ha sido pues interesante ver esas distintas iniciativas, pero muy pocos foros como este, y eso yo creo que ha sido muy bueno. Es decir, foros donde se piense más allá de hacer y hacer y hacer, se piense también qué se quiere lograr con los sandboxes, hacia dónde vamos como región y cuáles son, digamos, esas iniciativas que nos pueden unir y esas temáticas que nos pueden unir. Yo creo que tengo 3 puntos, Lorraine, de reacción a lo que estás y a lo que nos has dicho. El primero es que sí es necesario reevaluar y empezar a pensar hacia dónde vamos con los sandboxes regulatorios. Hay muchos, creo yo, y podemos tener un riesgo de una inflación de sandboxes, como lo llamo yo. Es decir, muchos sandboxes, mucha innovación en sentido regulatorio, pero muchas de estas experiencias que no nos generen resultados significativos. Y eso es un riesgo que tenemos que evitar. Es importante que los sandboxes no se utilicen si no existe una capacidad de preparación. La implementación de un sandbox es complicada, es difícil, y eso básicamente tenemos que reconocerlo. En estos países con los que he trabajado, básicamente hemos visto esa dificultad. Podemos incluso empezar a hablar de sandboxes y a las pocas semanas varios de los funcionarios involucrados en el proyecto ya no recuerdan bien qué es un sandbox, ¿sí? Y no los culpo, porque son conceptos que no son fáciles, que se están empezando a gestar y que incluso no solo en nuestra región, sino en muchas otras regiones son difíciles de adquirir y adquirir esas capacidades. Asimismo, existen temores frente a lo que significa flexibilizar la regulación. Es decir, eso no es un tema sencillo, eso no es un tema fácil, y cuándo puedo o no puedo flexibilizar una regulación puede llegar a ser, digamos, también una pregunta para un funcionario público que tiene muchas consecuencias. Y a eso se une, pues, claramente que quisiéramos ver los resultados de los sandboxes regulatorios influyendo en la generación de políticas y de nuevas propuestas regulatorias. Y por ahora no hemos visto muchos casos de éxito. Es decir, yo, por ejemplo, en el sandbox de inteligencia artificial en privacidad por diseño que se hizo en Colombia, lastimosamente, liderado por la Autoridad de Protección de Datos del país, no hemos visto los resultados. No hemos visto qué sucedió de ese sandbox, y esos resultados deberían estar siendo utilizados como evidencia de lo que vendría para la futura regulación
de inteligencia artificial y para cualquier reforma de la Ley de Protección de Datos de Colombia. No tenemos esos resultados hoy en día. ¿Por qué? Porque nos faltaban capacidades, porque nos fallaron temas en el diseño, porque hay mucho sobre lo cual aprender. Y eso es fundamental antes de ya saltar a un sandbox regional, ¿sí? En el cual ya vamos a necesitar toda una capacidad, todas unas infraestructuras, todos unos skills, unas habilidades que básicamente tenemos que ir desarrollando. Entonces, yo creo que la invitación es a eso, o sea, ponerle atención a lo que estamos generando en este momento, a los sandboxes que ya hay, a mejorarlos, a mejorar esos espacios y a generar mayores, digámoslo, resultados y mayores evidencias de lo que ya se ha hecho. No es hacer más, es mejorar la calidad de lo que ya tenemos. Y por eso, incluso hemos estado trabajando me adelanto, la próxima semana lo estaré presentando, estamos trabajando con algunas entidades internacionales y de cooperación europea, especialmente en lo que va a ser un Readiness Assessment para hacer sandboxes. Lo llamamos RESMA, se llama el Regulatory Sandbox Maturity Assessment. Es un assessment que le va a permitir a los gobiernos y a las entidades definir si están preparadas o no para desarrollar sandboxes regulatorios. Es decir, antes de entrar, ¿tengo yo las capacidades, mi entidad tiene las capacidades para entrar en esto? ¿No es preferible empezar con unos modelos previos como los que hemos hablado hoy de los Innovation Hubs, de los Test Beds, ya de entrarme en la inversión de un sandbox vale la pena? Eso queremos promoverlo porque creemos que hay que analizar mucho más esto, que ya estamos en un gran hype de los sandboxes, pero que tenemos que tener cuidado de que ese hype no nos lleve a que esta figura se desgaste y no tenga básicamente los resultados que yo creo que pueden llegar a ser muy buenos, pero que tenemos que tener cuidado de no pasarlos con estas experiencias. Muchas gracias. Muito obrigada. Eu queria passar agora a palavra para o Marcelo Almeida para falar um pouco dessa perspectiva internacional. Obrigado, Lohane. Obrigado também ao Sérgio, que nos fez contato, permitiu que eu estivesse aqui. Agradeço muito o convite. Eu trabalho hoje numa associação, que é a Associação Brasileira das Empresas de Software. Nós temos mais de 2.000 associados, nós temos as Big Techs associadas na ABS, mas também temos 80% delas como pequenos e médios empreendedores, né? E eu começaria dizendo que o maior desafio é regular a tecnologia. Regular a tecnologia é um desafio. Por quê? Porque a tecnologia está à frente da regulação. Aliás, eu acho que boas partes das matérias são reguladas ex post, né? Quer dizer, depois que se apresentam, elas atraem o regulador. E, por essa razão, a gente enxerga o mecanismo de sandbox muito convidativo para que a gente possa juntar a iniciativa no Brasil das agências reguladoras e o desenvolvimento tecnológico para que a gente tenha regulações mais assertivas. E a assertividade regulatória é um elemento de segurança jurídica fundamental para o desenvolvimento da inovação e para o desenvolvimento econômico do país. E eu vou me permitir aqui fazer uma fala que eu ouvi ontem, que é muito interessante. O ex-governador Eduardo Campos era candidato à presidência da República e ele faleceu num acidente trágico. E antes disso acontecer, ele conversou com um agente político, que eu não vou me permitir não dizer o nome, mas que foi membro da ditadura, invariavelmente vocês vão identificar. Foi membro da ditadura, participou de governos democráticos, está vivo até hoje, está por aí. E ele perguntou assim: o senhor participou de vários governos, o senhor transitou em vários espectros de governança e tudo mais. Qual é a dica que o senhor me dá? Porque eu sou candidato à presidência da República, qual é a dica que o senhor me dá? Aí ele disse assim: olha, o Brasil corre risco terça, quarta e quinta. Né? Que é quando o Congresso Nacional funciona e produz legislações que impactam as nossas vidas e impactam o desenvolvimento das atividades econômicas. Né? E qual é o pano de fundo dessa crítica? É que muitas vezes a gente produz legislações casuísticas
a gente produz elementos que impactam a nossa vida sem os dimensionamentos adequados que geram grandes resultados, muitos deles prejudiciais ao desenvolvimento econômico nacional. E aí o sandbox, mais uma vez, entra como uma alternativa para que a gente possa gerar esses testes e evitar os equívocos, dimensionando, na realidade, os riscos e podendo dar ganhos de escala mais assertivos para o marco regulatório que se avizinha. Se eu trouxer isso para a tecnologia, isso é ainda mais importante, porque a tecnologia ela tem a interoperabilidade na sua característica. Quando a gente fala em IoT ou inteligência artificial, a gente está falando de elementos de interoperabilidade. Agora, no Brasil, a gente discute 4 temas em matéria de tecnologia que estão umbilicalmente ligados. Proteção de dados, cibersegurança, plataformas digitais e inteligência artificial. Todos eles estão desafiando marcos regulatórios por parte do Legislativo. E quem garante a efetividade dessa conexão na prática? Talvez um bom ensaio de sandbox seja a solução para isso, né? Portanto, esses instrumentos são fundamentais para que a gente possa garantir desenvolvimento, para que a gente possa garantir inovação, para que a gente possa garantir acesso tecnológico tão caro a nós que somos brasileiros. Nós temos uma realidade tecnológica no Sudeste e no Centro-Oeste que não é compartilhada com o Norte e o Nordeste do país. E nós devemos fazer com que esses esforços sejam compartilhados para que a gente possa buscar resultados melhores. Aliás, a tecnologia também é transfronteiriça. Ela não obedece fronteiras. A grande parte dos desenvolvedores que prestam serviços para empresas brasileiras nem no Brasil residem. Estão em Portugal, estão na Estônia, estão em vários países da Europa, né? Mandando a sua expertise para cá. Na ABS nós fizemos, e já termino, na ABS nós fizemos uma missão para a Estônia. Fomos para lá conhecer o funcionamento dos mecanismos de tecnologia e lá nós recebemos a notícia de que, aliás, a diretora do principal hospital da Estônia é brasileira. A diretora do hospital de referência na Estônia é brasileira. Por que é uma brasileira? Porque o brasileiro tem a capacidade de enxergar problemas rapidamente. A gente recebeu essa notícia, disseram isso para a gente, olha que maravilha. Né? Agora, por que o brasileiro só consegue ter a sua virtude reconhecida lá na Estônia? Por que a gente não consegue reconhecer a virtude do Brasil aqui? Porque me parece falta criarmos um espaço de desenvolvimento tecnológico que seja convidativo para que essa expertise fique aqui, utilizando todos os mecanismos acessíveis para que a gente possa deflagrar ações assertivas em matéria de desenvolvimento e também em matéria de geração econômica. Esta casa, Banco do Brasil, é um grande fomentador de tecnologia no agro. O Banco do Brasil é um dos maiores financiadores de agrotechs do Brasil. Tem drone voando pelo campo que vocês não imaginam, matando pulgão a metros de altura. Isso é tecnologia brasileira, naquilo que a gente já tem notoriedade. Então, a gente sabe, em certa medida, fazer. A gente precisa escalar. E esse talvez seja o nosso grande desafio, Lohane. Muito obrigada por essa fala. Eu passo agora ao Michael Hennessy, que é especialista setorial da Divisão de Competitividade, Tecnologia e Inovação do BID, aqui no Brasil. E eu gostaria de perguntar como que você acha que as experiências internacionais podem formar essa experiência de sandboxes no Brasil e como que as experiências brasileiras podem formar experiências internacionais também. Ótimo, obrigado, Lohane. Também gostaria de agradecer o convite para estar aqui com vocês hoje, para estar aqui com um grupo de panelistas distinguido e uma audiência bem distinguida também.
Bom, realmente, em termos de o que a gente pode aprender das experiências do sandbox regulatório de outros países e o que os outros países podem aprender do Brasil. Eu acho que, de certa forma, primeiro, vou começar com o primeiro, em termos dos outros países. Aqui tinha vários exemplos que foram citados durante a reunião hoje, mas também gostaria de fazer uma propaganda rápida para algumas publicações que temos do BID, que se chama Sandbox Regulatório e Testbeds de Inovação, em que a gente analisa casos em 4 países, 7 casos em total, que são casos que vêm do Reino Unido, Holanda, Finlândia e Argentina, até nessa publicação. Além disso, temos uma publicação que a gente, essa primeira publicação é em inglês, mas a segunda publicação é em português, a gente traduziu, que é o kit de ferramentas do equipamento regulador. Mais ou menos o regulatory regulatory toolkit para as pessoas que trabalham nessa área, né? E isso a gente traduziu um documento que vem com a experiência de Canadá, que foi publicado em 2021, mas a gente traduziu para o último ano. Dos outros países, e que se pode ver nessas publicações, mas que pode ver de uma forma geral, eu acho que como a estruturação que eles fazem em termos dos sandbox regulatórios que eles criam, né? Como foi falado antes, agora nesse painel, mas também no painel de antes, montar um sandbox regulatório não é fácil, dá muito trabalho e não a escala, como foi falado no último painel, né? Gostei muito disso, porque é uma atividade complexa e é importante, quando se estrutura esse exemplo de um sandbox regulatório, entender como que foi estruturado em outros países, quais tipos de decisões que eles tomaram em termos das regulações que eles querem testar dentro desse sandbox, quais foram os critérios de seleção que eles aplicaram quando selecionaram empresas para ficar dentro desse sandbox, qual foi o mecanismo de governança que eles usaram nesse sandbox. Muitos desses desafios e novas oportunidades que estão surgindo da tecnologia tocam em vários setores, né? Tem característica multissetorial. Então, como que um regulador está lidando com outro regulador, né, na estrutura institucional desse sandbox? Eu acho que essas são algumas das coisas que poderiam aprender desses exemplos, né? Além disso, eu gostaria de citar talvez 2 exemplos de coisas bem específicas que estão em algumas dessas publicações que acho que poderiam ser interessantes para o Brasil tomar em conta. Um seria o papel das agências de inovação no estabelecimento de sandboxes regulatórios. Tem um caso de um fundo no Reino Unido que se chama o Fundo Pioneiro de Reguladores, em que a agência de inovação do Reino Unido foi dado dinheiro, recursos, para apoiar agências reguladoras em uma série de sandboxes, de implementar esses sandboxes. Então, eles fizeram através de um tipo de edital interno para o setor público, em que poderiam concorrer a esses recursos que eles tinham para apoiar esse sandbox. Além de dar os recursos, a agência de inovação deu assistência técnica no apoio do sandbox regulatório. Acho que as agências de inovação, o que eles podem trazer à mesa em tudo isso, é que eles têm muita experiência lidando com o setor privado no país. Muitas vezes eles estão sabendo o que está acontecendo em termos de tecnologias novas, empreendimentos que estão surgindo no país, etc. E acho que eles muitas vezes têm experiência em fazer editais em que se tem que fazer um processo de seleção bem feito, bem transparente e que aplica critérios justos, né? Porque se eles não fazem isso e não podem mostrar isso para os governos, então muitas vezes eles se cortam os recursos, porque realmente esse tipo de trabalho de dar cofinanciamento para o setor privado, para fomentar a inovação, é uma coisa que para os políticos pode ser eles veem bastante risco nisso. Então, essas agências têm essa capacidade e eu acho que se poderiam trazer isso para o sandbox regulatório, dá valor
também para as agências que estão implementando. Além disso, outra coisa que a gente vê, que no caso do Reino Unido, em outro sandbox que eles abriram, é um mecanismo de consultas, que muitas vezes não é preciso, talvez, um sandbox regulatório para resolver todo o problema. Muitas vezes, tem startups ou tem empresas com novas ideias de produtos ou serviços que nem sabem se cabem dentro do marco regulatório existente. E eles, se tiver um mecanismo de consultas, eles poderiam testar isso, ver se existe, se a regulação vai atrapalhar a ideia deles ou não. E, ao mesmo tempo, esse mecanismo dá conhecimento para a agência que está recebendo essas consultas, porque eles começam a ver, ok, esses são os problemas que estão emergindo, talvez se isso toca numa regulação ou outra, ou algo assim, dá uma ideia do como o mercado está reagindo um pouco às regulações nesse setor e dá um pouco mais de algumas ideias deles para sandbox regulatórios no futuro, né? Então, eu acho que tem muito no Brasil também que se poderia compartilhar das experiências. Vou ser breve porque já passou o tempo, mas em todo lugar que eu vou, evento internacional, todo mundo está perguntando sobre o caso do Pix. A coisa na região de América Latina e o Caribe, que todo mundo está querendo saber como que eles conseguiram fazer isso, como que o impacto, todo mundo na região está vendo o impacto disso e querem saber como que poderiam fazer isso, porque vem o valor para o povo brasileiro, para como está melhorando vidas e realmente todo mundo está querendo saber mais sobre essa experiência. Obrigado. Muito obrigado, Michael, por compartilhar a sua visão internacional de um banco de desenvolvimento, né, da região e também pensando em como que a gente pode, enfim, promover a experiência brasileira lá fora. Agora eu passo a palavra para a Carolina von der Weide, que é chefe de comércio e serviços da divisão de comércio eletrônico do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Carolina. Obrigada, Lorena. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estive tentando acompanhar online a parte da manhã hoje para ver se eu conseguia chegar aqui e falar menos bobagem, né? Mas, de toda forma, tem sido uma experiência interessante e é justamente nesse tipo de evento que a gente consegue parar e se dedicar a um tema específico. E, do ponto de vista de política pública, né, e de servidor público, isso tem um valor que é inestimável. Então, eu já deixo agradecida aqui, que foi um momento de aprendizado. Eu vou fazer alguns comentários do ponto de vista do que a gente tem visto em matéria de regulação ou tentativas de negociação de regulações em comércio digital, que acabam, na verdade, elas são muito mais amplas do que comércio digital. Elas acabam pegando uma série de áreas de governança de dados, basicamente é disso que se trata, né? E aí, pensando um pouco os desafios, né, e um pouco os desafios que a gente enfrenta, né, no ambiente internacional para tentar achar a posição brasileira e encontrar a melhor posição brasileira para aquela determinada negociação, a gente se vê defrontado com um problema que é como que a gente faz para regular a fronteira tecnológica, é um pouco o que o Marcelo estava falando, né? E assim, a gente tem um desafio aí, falando como negociadora, que é assim, muitos dos casos em que nós somos confrontados não há regulação interna ainda sobre isso. E isso é o principal gargalo que a gente tem como servidor público, né? Eu acho que, sobretudo, quem está tentando manter o Brasil inserido nas negociações internacionais e, ao mesmo tempo, pensar qual é a melhor posição que vai avançar os objetivos de desenvolvimento econômico do país, né? Econômico e tecnológico também. Então, eu acho que a gente se defronta com esse tipo de desafio e a experiência do sandbox pode ser útil justamente para isso, né? Para você aproximar um pouco tanto reguladores quanto empresas, quanto sociedade civil, enfim, uma série de diferentes atores que, na parte de governança de dados, acaba tendo uma importância fundamental.
Daí eu passo para um segundo tipo de comentário, que é assim, hoje você tem cerca de 90 acordos de livre comércio com cláusulas de comércio eletrônico, que a grande maioria dessas cláusulas são o que a gente chama de primeira geração de acordos de comércio eletrônico, e hoje já se fala em cláusulas que trazem quase que uma segunda geração, né? E aí sim são cláusulas muito mais amplas, são cláusulas de governança de dados, são cláusulas de localização de dados, código-fonte, criptografia, uma série de coisas. E para essas a gente precisa de orientação interna, não apenas do governo, mas também de todos os atores envolvidos nisso. E quando você fala de sandbox e fala dos desafios da sandbox, né, eu estava aqui tomando nota como boa aluna, né, a dificuldade de você escalar, a dificuldade que é trabalho intensivo, e eu acrescentaria, quando você pensa em sandbox transfronteiriços, o terceiro tipo de dificuldade, sobretudo na área que a gente está falando aqui, que é de governança de dados, basicamente, que é a questão de que o tema da governança de dados hoje, pelo menos na perspectiva internacional, ele está securitizado, ou seja, ele está altamente polarizado. É cada vez mais difícil você conseguir encontrar o meio do caminho, que é onde o Brasil sempre navegou, o meio do caminho. Então, na verdade, eu encerro a minha fala colocando uma pergunta para os especialistas, digamos assim, que é assim, como que eu construo uma sandbox transfronteiriça, talvez regional, para começar, né, aqui com a vizinhança, num tema que é altamente securitizado. Quer dizer, como que a gente consegue achar esse meio termo? Enfim, já deixo aqui um convite aberto a todos para a gente conversar mais no Ministério das Relações Exteriores, a hora que vocês estiverem disponíveis. Obrigada, e obrigada pelo convite. Muito obrigada, Carolina. Essa é uma perfeita transição para a rodada onde eu pergunto para vocês, eu volto aqui para o Armando, para falar um pouco sobre, na sua compreensão, qual que é o potencial de pensar o instrumento de sandboxes como fomentador de cooperação internacional, qual que é o potencial dele, quais são os desafios. Eu queria que você refletisse, a gente já conversou muito a respeito disso, e eu queria que você compartilhasse com todo mundo. Começa com o Armando, depois sigo para o Marcelo, e a gente fecha aqui a rodada com o Michael. Gracias, Lorraine. Sí, no, efectivamente, yo creo que los sandboxes pueden ayudar en grandes elementos de cooperación, porque al final un sandbox es un reto, y son retos que podemos trabajar en conjunto. Es decir, muchos de los retos que presentan los sandboxes surgen porque existe un reto alrededor de una tecnología, ¿sí? Porque no sabemos o no conocemos del todo sus características, sus consecuencias regulatorias, cuál régimen debe aplicar. Y ahí es donde yo creo que podemos generar un primer elemento de cooperación, cómo enfrentar estos retos juntos. Lo otro, claramente, lo hemos comentado y lo has comentado, los aprendizajes. Lo mucho que puede avanzar un país basado en los aprendizajes de otros. Y no solo en la misma región, sino en muchas otras regiones. Además, muchos de los funcionarios que están trabajando en los sandboxes, y debo decirlo con la experiencia que he tenido en algunos casos, se sienten solos dentro de sus países, solo dentro de sus instituciones. Y si somos capaces de unirlos con otros que han enfrentado esos mismos desafíos, lo que genera el sentirse unido con experiencias de otros reguladores o otras autoridades es fascinante. Lo sentíamos, por ejemplo, cuando estuvimos en Kioto, en el IGF, como básicamente ese intercambio entre reguladores y entre expertos de distintos países se sentían unidos y decían, a mí me ha pasado lo mismo, yo he tenido que enfrentar el mismo reto, convencer a mis jefes, convencer a estas personas de poder hacer estas cosas, de explicar la flexibilidad regulatoria. Y eran de jurisdicciones muy distintas y era muy enriquecedor ver eso. Y ahí una cosa que ustedes han liderado, Lorraine, que es el tema de un foro de sandboxes, claramente puede ser un gran espacio de colaboración, porque ese foro puede unir y generar ese intercambio de experiencias y ayudarnos a muchas de estas temáticas. Y de nuevo lo que comentaba, el tema de preparación y de qué necesitamos para desarrollar un sandbox. Aquí, por ejemplo, está Tiago, mi amigo Tiago de la NPD, que básicamente cuando empezamos a pensar en el sandbox de Brasil, con Tiago lo que decía es, bueno, ¿cómo hiciste en Colombia? Y quiero entender qué fue lo que
se hizo bien, qué fue lo que se hizo mal y qué podemos mejorar. Y eso es lo que deberíamos exactamente estar trabajando. Y exactamente tener la posibilidad de, a personas como Tiago, que quieren hacer un buen trabajo y quieren hacer algo muy completo, poderles decir específicamente cómo empezar, qué retos van a encontrar, qué recursos hay, que eso es lo otro, lo comentaba también Michael, es decir, poder decir, mira, existen este tipo de recursos para empezar, no todo lo tienes que empezar tú, porque hacer un sandbox requiere de cierta inversión, y no es fácil convencer a autoridades y entidades locales que inviertan en este tipo de proyectos. En esto también, digamos, herramientas de cooperación, los bancos de desarrollo, muchas entidades internacionales tienen que ayudar a apostar porque esto es posible. Pero esa apuesta solo se puede si existe este tipo de mecanismos. Y ahí, de nuevo, volviendo al foro, ¿qué has pensado, Lorraine? Ese puede ser un gran foro para unir exactamente oferta y demanda y exactamente ver cuáles son las necesidades y a quiénes se les puede apuntar. Entonces yo creo que los sandboxes en eso nos permiten unos elementos de cooperación fundamentales, y lo conversaba también en uno de los coffee breaks, es los sandboxes se pueden llegar a convertir, si esto sigue el camino en el que vamos, en elementos de verdadera interoperabilidad. Es decir, reguladores de la región van a poder tener conversaciones, y seguramente muchas de las conversaciones que tengan con sus pares en Europa, en Asia, en África, se va a dar alrededor de las experiencias que tuvieron con los sandboxes. Es decir, los sandboxes se van a convertir en ese elemento de interoperabilidad en grandes discusiones regulatorias de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, temas de energía, temas de salud y digamos, la inmersión de tecnologías en sectores mucho más sensibles. Todo eso los sandboxes van a empezar a facilitar tener un idioma común. Y ese idioma común va a ser fundamental para la cooperación y va a ser fundamental para poder movernos adelante en tratados acerca de estos temas, en marcos de gobernanza y en nuevos, digamos, elementos regulatorios. Entonces, los sandboxes claramente juegan un lugar fundamental en esto. Se han convertido en herramientas transversales que vemos en muchos países, no solo en unos cuantos, sino en muchos países. Sigue incrementándose el interés, sigue aumentando la demanda, y esto, digamos, es mi punto final ahí, es la demanda por sandboxes va a aumentar. Es decir, eso yo creo que las agencias de cooperación, de nuevo, las bancas de desarrollo, los gobiernos tienen que saber que esto va a aumentar, y lo que hay que tener es los suficientes elementos para ver cómo y de qué forma se puede ser más eficiente en esa ayuda y cómo esa cooperación puede llegar en el mejor momento. Por eso, en parte, lo que hemos querido aportar y lo que he estado aportando es cómo podemos ayudar a que estas agencias también determinen si el sandbox es o no, en casos específicos, la mejor medida, porque no siempre lo va a hacer. En análisis de costo-beneficio, puede que varios países deban empezar no con sandboxes, sino con algunas herramientas previas, como lo comentamos a veces con Cristian Perón, por ejemplo, con un Innovation Hub o con un testbed. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué empezar con uno o no con el otro? Ese es el tipo de cosas que a través de la cooperación y una cooperación organizada y eficiente podríamos lograr, y a través de foros como el que ha pensado Datasphere, tal vez podríamos empezar a tener esas discusiones. Marcelo, mesma pergunta. Potencial de sandboxes transfronteiriços, potencial de usar essa ferramenta como mecanismo de cooperação internacional. Eu acho que o principal desafio é a gente criar um ecossistema regulatório e fazer com que o sandbox seja parte fundamental desse ecossistema. E, para isso, um ecossistema só vai funcionar se cada elemento desse ecossistema fizer a sua parte. Estabelecer, por exemplo, mecanismos regulatórios que sejam convidativos e aproximados de uma realidade internacional. Se nós não conseguirmos fazer isso, a gente não vai nos estabelecer enquanto país, enquanto Brasil mesmo, num cenário de importância tecnológica. O Armando estava contando aqui para a gente a experiência da Colômbia, que já influencia numa realidade prospectada na NPD. Isso é excelente, é para isso que serve o sandbox. Então, por que nós não multiplicamos isso
para a ANA, para a ANEEL, para a Anatel, além da NPD, enfim, eu não vou cometer a ousadia de citar todas as agências aqui, senão eu acabo esquecendo uma, né? Então, eu acho que a gente precisa criar condições para fazer parte desse ecossistema, para gerar essas contribuições. E, muitas vezes, criar esta condição é enxergar coisas que podem não caber dentro da caixinha, como, por exemplo, incentivos de uma maneira genérica. A gente precisa diminuir as simetrias de informações existentes. Nós precisamos primeiro nivelar as informações. Eu tenho que ter a mesma informação do que o resto do mundo tem para que a gente possa pensar sandbox. Mas isso está fácil, né? A informação circula com facilidade? Mais ou menos. Não funciona assim, né? Informação de qualidade, como o Armando também mencionou aqui, com servidores vocacionados e tendo cidadãos, pessoas, né, vocacionadas para poder fazer parte desse ecossistema, ainda é um desafio econômico, é um desafio cultural, né, que a gente precisa enfrentar no Brasil. Portanto, eu acho que a resposta seria formarmos e fazermos parte de um ecossistema regulatório no qual tenhamos o sandbox como elemento fundamental para que a gente possa realizar os testes que possam resultar numa futura regulação. Para que isso seja feito, a gente precisa superar desafios culturais e econômicos. Eu não posso estar aqui regulando IA com medo de um carro autônomo quando essa possibilidade não se apresenta. É um ideário. Ah, mas lá em Los Angeles eles já testaram um carro, já atropelaram uma pessoa. Talvez num sandbox testaram um carro. Isso não é algo que é certo. Em Shenzhen, eles estão testando um mecanismo de condução autônoma de carros que tem mais a ver com o percurso no qual o carro vai transitar do que com o carro em si só, quer dizer, em si mesmo. Quer dizer, a gente não sabe ainda qual vai ser, o que vai conduzir esse carro. E é sandbox que vai, de repente, nos dar uma resposta mais assertiva para que a gente possa, quando chegar nessa geração de utilização de técnica de inteligência artificial, a gente ter uma resposta mais assertiva em matéria regulatória. Obrigada. Agora, Michael, com você. Obrigado. Em relação com esses sandboxes transfronteiriços, eu acho que eles são uma boa ideia e realmente podem ajudar na seguinte forma, né? Realmente, dentro do BID, a gente trabalha com muitas redes, né? Redes de certas partes do governo, de vários países de América Latina e o Caribe, em que se chega para conversar sobre uma série de issues e temas que realmente estão relacionados com essas áreas. Como tem sido falado aqui, realmente são excelentes oportunidades para compartilhar experiências, comparar notas, ideias, falar das tendências, o que está acontecendo, quais são as novidades, etc. Mas, além disso, o que a gente vê com muitas dessas redes é que, muitas vezes, esses grupos precisam de um projeto em comum para realmente chegar para um entendimento, um intercâmbio de informação mais profundo, né? Então, eu acho que o Sandbox Transfronteiriço traz isso de um projeto em comum, em que eles poderiam estar implementando um sandbox em conjunto e eles podem aprofundar, chegar nesse conhecimento tácito, que muitas vezes vai além do que está on everyone's minds, não nos fóruns, quando se está falando mais de uma forma geral, né? Então, acho que esse tipo de dar um projeto comum é muito importante, né? Além disso, eu acho que oferece possibilidade de fazer o pooling de recursos, de realmente colocar os recursos em conjunto, porque isso do sandbox não é fácil, como vários falaram, e é verdade, e dá a possibilidade de compartilhar os recursos, né? E nesse sentido, eu acho que também dá a possibilidade para ser usados, né? Eu acho que, de certa forma, de novo, vou falar, os sandbox regulatórios não escalam, como foi falado no painel anterior.
se realmente se vai fazer investimento em tempo, em recursos, em capital político, tem que ser para uma coisa que tem um fim bem interessante, porque se implementar uma coisa incremental, talvez vai chegar um momento que tem tipo fadiga em termos de outro sandbox regulatório que não vai ter muito impacto, né? Então, mas eu acho que colocar o sandbox transfronteiriço dá a possibilidade para ser mais usados na seleção dos problemas que se quer abordar como sandbox regulatório. E, nesse sentido, também queria dar uma reflexão geral, né, de algumas das mudanças dos últimos anos, né, com tecnologia que a gente tem visto ao nível do mundo, né? Temos várias empresas que estão surgindo, que têm muito sucesso até, que surgiram numa área cinza, gray area, como se fala no país, de regulação. Uma empresa como Uber, que está oferecendo um serviço que um mercado que foi totalmente regulado de táxi, né? Mas eles entraram nesse mercado com plataforma, não sabia como regular, e eles mudaram totalmente como que é a mobilidade urbana em muitas cidades do mundo, né? Tem plataformas que fizeram iguais, como Airbnb, que também muita gente não tem direito pelas regulações de como que eles alugam suas casas ou algo assim, para alugar suas casas para terceiros, mas eles ganharam nesse espaço. Até agora temos uma situação com OpenAI, do ChatGPT, essa empresa, que uma ONG, mas também como empresa, que o New York Times, o jornal nos Estados Unidos, está falando, eles não podem fazer o training dos modelos deles com os dados da gente, que não é justo, né? E vamos ver como se, afinal, os reguladores e os jurídicos vão tomar uma decisão sobre isso. Mas eu acho que, em muitos desses casos, nem foi necessário o sandbox regulatório, se simplesmente tomou a decisão para não regular. E eu acho que uma das lições de tudo isso é que muita dessa regulação, ao final das contas, acontece como a gente chama no meu país, in the court of public opinion. Eles mostraram que tem um benefício grande para a sociedade e, ao final, a sociedade falou, se o regulador quer regular isso, não vai ser legal, a gente não vai querer, a gente vai querer mudar a regulação, porque tem um grande benefício para a sociedade. Então, eu acho que é importante tomar em conta isso, do fim, do que se está testando no sandbox regulatório, o que pode ser o benefício nas vidas das pessoas e ser usados tomando em conta esse critério, né? Muito obrigado, Michael. Eu vou fazer um gancho com o que você falou para fazer uma pergunta para a Carolina também, que trouxe essa preocupação, a securitização da questão dos dados, que de fato é uma conversa muito polarizada, enfim, e que cada vez se torna mais complexa, porque ela conecta vários desafios e preocupações de política pública, econômicas, de segurança, etc., de soberania, mas o que eu queria trazer é esse questionamento do Michael sobre qual que é o assunto que pode trazer, enfim, ao menos os países da região, numa agenda comum. E quando a gente pensa em dados, imediatamente, a maioria das pessoas pensa em dados privados. A gente tem uma agência que é autorizada a pensar a proteção de dados pessoais. E a gente tem um arcabouço legal em torno de dados pessoais. Mas quando a gente pensa a problemática de mudança climática, por exemplo, a gente não está falando de dados pessoais. Quando a gente pensa os dados são coletados por sensores, por carros conectados, por, enfim, todo o sistema de georreferenciamento de satélites, esses dados não são dados pessoais. E aí eu acho que abre uma brecha para pensar uma agenda positiva e urgente que possa juntar os diferentes atores da região em uma agenda comum. Então, talvez, em torno disso, pudesse ser um assunto de pensar um sandbox regulatório, enfim, operacional mesmo, híbrido, que possa pensar soluções para a crise climática,
trazendo essa agenda comum, trazendo experiências, desafios e fazendo esse pooling de resources. Mas eu queria colocar a bola para você. Se tivesse alguma coisa no seu wish list que você pudesse colocar dentro de um sandbox transfronteiriço para conseguir alinhar agendas, enfim, usar recursos de maneira mais eficiente, pelo menos aqui na região, qual seria? Pergunta simples. Não, eu vou fazer 2 comentários assim, com base no que foi feito antes, e depois tentar responder a tua pergunta. Eu acho que assim, foi falado aqui da importância de você ter um ecossistema regulatório que consiga conciliar e tratar as diferentes iniciativas regulatórias de uma forma a reforçar o caráter de interoperabilidade dessas regulações. Eu acho que esse é um fator interessante, porque se você for olhar, acho que, salvo engano, é o último relatório do G20 sobre governança de dados, que saiu no final do ano passado, ou seja, eles falam que em 3 anos, ou seja, de 2020 para cá, até o relatório ser publicado, você teve 2.000 novos regulamentos de governança de dados nos países do G20. Então, assim, eu acho que esse dado deixa bastante claro que a questão da interoperabilidade ela é urgente, né? E é preciso ser pensada em todos os aspectos, seja no aspecto de IA, seja no aspecto de mudança climática, seja no aspecto de proteção de privacidade. Eu acho que esse dado é fundamental. E sobre a questão do sandbox regional, ou seja, aonde que a gente começa, aí é uma questão dos países elegerem as suas prioridades. E essa priorização de temas que eu acho que precisa ser feita primeiro dentro do Brasil, para a gente poder também... E ouvir também, evidentemente, quais são as prioridades dos países, dos parceiros regionais, para que a gente possa, então, chegar. De repente, um sandbox de e-commerce pode ser uma prioridade, porque é algo mais pragmático. Ou, de repente, a questão da mudança climática é interessante, mas ela é um problema global, né? Ou seja, para você definir um sandbox regional visando isso, a gente teria que ser, eu, pelo menos como leiga, me pareceria ser necessário algo talvez um pouco mais específico dentro da temática de mudança global, mas evidentemente que também é interessante. Então, eu acho que cabe você pensar de forma um pouco mais outcome-oriented, né? Que é o que se diz, assim, o que você quer chegar para daí montar a sua lista de priorização de sandbox, se for o caso de usar a ferramenta de sandbox transfronteiriça, então aí sim a gente faria. Muito obrigada. E para fechar, eu queria que cada um compartilhasse uma frase de fechamento, de encaminhamento, recomendação, ideia central do que vocês escutaram aqui ao longo do dia. Armando, começo com você. Gracias, Lorena. Será una frase con una breve explicación y pues la idea que diría es, los sandboxes son una herramienta, no son un fin en sí mismo. Es decir, con los sandboxes podemos lograr muchas cosas, podemos tener discusiones importantes, acelerar agendas regulatorias, analizar básicamente problemáticas o retos que tenemos, ayudar a limitar asimetrías de información que son cada vez más crecientes, es decir, lo que está haciendo la industria frente a lo que conocemos hoy son ritmos totalmente distintos. Eso es un sandbox y es una herramienta. ¿Qué llega después? ¿Qué logramos después con ese sandbox? Eso ya es una discusión del contenido. Perdón, y es lo que exactamente se ha discutido hoy. Sandboxes para temas de datos transfronterizos, sandboxes para temas de la inteligencia artificial, sandboxes para muchas cosas los podemos usar. Pero entonces tenemos que entender que los sandboxes nos van a permitir tener ese tipo de interlocución, pero no nos van a dar en sí mismo la respuesta. La respuesta es lo que hagamos después con lo que obtengamos de esos sandboxes, y ahí es donde está el reto. Ahí es donde básicamente tenemos que hacer mucho más y saber traducir lo que el sandbox nos dice a grandes decisiones de política, regulación, futuros marcos normativos, éticos o demás que tengamos. Es el reto, y es el reto que también significa hacer un sandbox. Entonces, lo dejaría en eso. Muchas gracias. Uma frase é sempre difícil, né? Um tweet, né? Mas eu acho assim,
A frase está no desafio daqui, do título desse evento, que é pensar fora da caixa. Eu acho que se nós pensarmos fora da caixa para construir um ecossistema regulatório, a frase seria assim, vamos pensar fora da caixa para construir um sistema regulatório que tenha o sandbox como caixa de ferramentas fundamentais para a construção de novas normas. Talvez alguma coisa assim. Cabe no tweet. Vou tentar ser breve, então. Eu acho que poderia resumir numa frase, seria que o sandbox, a ferramenta do sandbox regulatório é uma ferramenta complexa, uma ferramenta que requer esforço, tempo, recursos, mas tem grande potencial. Nesse sentido, seria bom considerar problemas que pode ter grande impacto na vida das pessoas, testar regulações que afetam, que poderiam ter grande impacto nas vidas das pessoas no uso da ferramenta, né? Uma única frase é impossível, não conseguiria. Mas, assim, o que eu acho que a gente tem que pensar primeiro, quando a gente fala em cooperação internacional, a gente pode fazer a cooperação tradicional, que a gente faz há 200 anos, ou a gente pode fazer as sandboxes, ou pode conciliar as duas, que, na verdade, seria o mais interessante. Mas, para a gente conseguir fazer isso, a gente primeiro precisa ter uma política de priorização. O que a gente quer com essa cooperação, o que a gente quer com o eventual sandbox, qual que é a área prioritária que a gente vai abordar, né? E aí fazer algum tipo de cooperação, usando todas as ferramentas possíveis, inclusive sandbox, para que se atinja um resultado concreto. Muito bom, espero que vocês tenham gostado também do painel. Agradeço demais os nossos panelistas, painel incrível, obrigado pelo tempo e disponibilidade de vocês, e uma salva de palmas, né? Agora a gente vai para o painel de encerramento e eu gostaria de convidar aqui ao Sérgio Alves, que estava aqui um segundo atrás, ao Bruno Monteiro e ao Francisco Gaetani, que é secretário extraordinário do Transformação do Estado do MGI. Bom, esse painel é de reflexão, de conclusão, de pensar os próximos passos também. E eu convidei aqui para compor a mesa o Sérgio Alves, que é meu co-conspirador nesse evento. Culpa dele também, esse evento está de pé e a gente tem tido tanta gente boa. Quero agradecê-lo publicamente a ter topado a ideia, ter falado vamos e feito acontecer, porque uma coisa é a pessoa falar vamos, outra coisa é fazer acontecer mesmo. Bom, ele é advogado, o Bruno Portela, o procurador, já foi apresentado no painel anterior, mas quem nos acompanha online, de repente, que está conectando agora, enfim, da AGU, e Francisco Gaetani, secretário extraordinário da Transformação do Estado do MGI.
É um prazer tê-los aqui. Eu vou começar com enfim, a reflexão quais foram as conclusões desse evento? Vocês, Sérgio, Bruno, moderaram algumas sessões. Queria ouvir de vocês quais foram as ideias que marcaram. Vocês vão ter mais do que um tweet para falar isso, mas quais foram as impressões e quais são os próximos passos a partir daqui também. Bruno. Então, ok. Obrigado, Lohane. Primeira conclusão é que acho que deu certo. Eu também vou fazer uma referência e uma deferência aqui a um colega de equipe do Chico, do professor, no meio dessa conspiração muito rápida. O Guilherme Almeida, sempre um importante conector de ideias e pessoas e instituições aqui, também esteve com a gente aqui agora de manhã, rapidamente também aciona uma rede de colegas e de apoiadores aqui acho que no âmbito de administração federal, mas a gente vê que a capilaridade de um tema desse tipo alcança rapidamente municípios, multiplica-se aqui por 5.600, como a gente teve uma representação de município, aliás, não vou invadir o teu painel, mas realmente, acho que a capilaridade do tema, que você trouxe de outras experiências internacionais, ela se assentava aqui num evento como esse. Então, eu tenho realmente a primeira mensagem de agradecimento, que acho que deu certo. Em relação ao painel, especificamente, moderei um painel, Chico, com reguladores, né? Então, tínhamos a ANAC, a Anatel, a ANEEL, a NTT, o MIDIC, que está agora com funções de apoio do PROREG e um monitoramento de apoios de estruturas de regulação, a NTT, a ANAC, a ANEEL, a Anatel, se estiver faltando alguém, acho que foram esses, tá certo. E o que a gente viu ali naquele caso são, vamos dizer, reguladores mais facilmente identificados, estrito sensu, órgãos da administração indireta, autarquias especiais que têm essas funções, a razão de existência deles é controle, é monitoramento, ao mesmo tempo de impulsionamento de mercados específicos. Então, cada um com sua lei que lhe deu atribuições, que lhe formou, que organiza mercados, quase todos eles ali vindos de um momento da história do Estado, de final dos anos 90, em que encontravam situações específicas nos seus arranjos de mercado, que hoje, quase 30 anos depois, todos eles passam por modernizações na atuação dos serviços que os seus administrados, com seus agentes diretos, prestam, atualizações de nós, cidadãos, das nossas demandas, e eles próprios buscando inovar e construir novas ferramentas para exercerem seu munus público. Alguns deles, e isso coincide também com o tempo histórico das agências, estão ali com as suas viradas das suas concessões, né? Estão lá nos seus mais 25 para várias dessas agências reguladoras, então tem até alguns marcos muito formais, temporais para eles, de contratos nas concessões direto, mas tem outros que não, outros são são instrumentos administrativos de relação público-privado mais leves, como atos de autorizatários e permissionários, que também querem prestar serviços de modo talvez que não estejam aderentes a todo esse arcabouço regulatório que foi construído ao longo de já décadas, ainda mais se nós somarmos o que antecedia, o que eles herdaram de marcos administrativos anteriores. Então, isso a gente viu um ímpeto de todas essas agências por essa inovação, pela contemporaneidade. No caso da Anatel, citando questões relacionadas a como atender demandas concretas de municípios onde
prestadores de serviços de telecomunicações não conseguiam operar, prestar serviços. No caso da ANAC, acho que o que chamou a atenção, um projeto que nasce em uma superintendência específica, um sandbox ensaiado dentro de uma das verticais da ANAC, gera um sucesso. Esse projeto é alçado agora, isso é ao vivo, acho que é o ato resolutivo de conselho que cria um sandbox para a agência inteira, está acontecendo agora, então é uma experiência interna que nasce numa vertical e agora toma todo o guarda-chuva da ANAC. A ANEEL, a gente viu ali um espelho que os reguladores que estavam à mesa aqui admiraram, um processo de governança que eles já criaram, todo um modelo de transparência, de relacionamento com o consumidor, relacionamento com distribuidoras, o arranjo que eles têm de entrada e saída de informação. Acho que foi isso um exemplo que outros admiraram do que a ANEEL trouxe. A NTT também está com projetos muito relevantes em relação a fretamentos e transportes também acontecendo agora, e que a gente vê uma função também do Estado se colocando com o Ministério, o MIDIC, falando agora o que eu tenho aqui para fazer uma amarração dessa turma que também está olhando para mim e olhou, assim como olhou para o MIDIC, para o ProReg, para ver se, olha, a gente consegue concluir algumas boas práticas. Foi o mesmo olhar que ofereceram para a AGU, olha, me proteja, que também aqui eu preciso saber lidar com o controle. A CGU falou que está fazendo ações dessa natureza. Então, o que a gente tem do porvir, eu acho que esse evento tem a contribuir, e a iniciativa da TASFIR é se integrar com essa comunidade toda para oferecer alguns caminhos, sugestões de caminhos aí à administração, que já tem o tema aí nitidamente como um tema relevante de agenda pública. Muito obrigado, Sérgio. Inicialmente, a gente está aqui o dia todo nesse encontro, mas o professor Chico Gaetani chegou agora, queria fazer uma saudação especial. Professor, sou um exemplo, me inspira, né, e tenho um respeito de agente público que busca transformação no Estado, né, e hoje está nesse cargo com essa grande agenda. Eu vou fazer um resumo técnico do dia de hoje, depois o resumo da nossa política pública, aí com um olhar realmente da AGU. Mas o que fica realmente em mente para mim, né, nesse dia são 4 grandes temas que nós precisamos ter em mente. Primeiro, conhecimento, né, levar o conhecimento, né, dos avanços legais que nós construímos nos últimos anos. Segundo, cultura, né, mudar a cultura, né, que o servidor público tem a capacidade dinâmica de absorver essas mudanças e queira realmente absorver. Então, eu falo até para a minha carreira, para os advogados públicos federais que entendam as possibilidades. Terceiro, articulação. Então, para essa agenda vingar, tem os municípios, tem os estados, tem a União, tem o desafio do Brasil gigante, continental, e o Brasil profundo, real, que a gente precisa trabalhar. E quarto, segurança jurídica. Foi muito falado aqui, faz parte da nossa agenda dentro desse escopo. Resumo técnico. O que não é, já que o tema aqui é sandbox regulatório. Então, o que não é sandbox regulatório? Tecnicamente, já que a gente trabalhou nessa legislação. Não é mera desregulamentação, não é benefício unilateral do regulado, não é o passe livre para a operação não supervisionada, não é uma norma já aperfeiçoada para a testagem tecnológica, não é licença permanente ou direito subjetivo, não é autorização para não observar a missão institucional, não é a suspensão de normas superiores ou estranhas ao objetivo, e não é uma ferramenta para desenvolvimento, validação ou captação de clientes. Mas o que é o sandbox regulatório, tecnicamente aqui falando, como resumo técnico? É um afastamento ou modulação de uma incidência de regulação, delimitada em tempo e escopo, um prazo determinado, tratamento condicionado a proporcionalidades e contrapartidas, é uma relação colaborativa entre regulador e regulado, todas as suas entidades, é uma ferramenta de testagem real, como a gente falou, que permite o fracasso, então tem teste ali das soluções das normas, e é um mecanismo, evidentemente, de aperfeiçoamento da ação estatal. O resumo técnico do grande instrumento sandbox regulatório. Com o nosso resumo, encaminhamento político como a AGU. A AGU, né, aí com o ministro Jorge Messias, instituiu 2 grandes fóruns canais que discute, né, exatamente o que a gente está falando hoje, que é o sandbox regulatório. Primeiro, a Câmara Nacional de Segurança Jurídica no Ambiente de Negócio,
com 2 comitês bem delineados, um tributário e um regulatório. Eu estou coordenando no regulatório. Então, o Sandbox está lá, né, como proposta, como agenda nossa no dia a dia. Ontem nós tivemos a nossa plenária junto com as entidades. Então, a gente está fazendo esse trabalho de estoque regulatório, de boas práticas regulatórias com o próprio MDIC, com a secretária Andréa Macera, né, de Competitividade e Políticas Regulatórias. Então, nós vamos impulsionar, fomentar nesse ponto. O outro é o Laboratório de Inovação. Nós já temos até uma demanda aqui do professor Chico Viaitani, também, que foi instituído. O nosso Laboratório de Inovação, ele tem 6 grandes eixos. Aí vai de governança, transformação digital, de conteúdo. A AGU gera muito conteúdo porque está em todos os órgãos. Tem capilaridade, transversalidade e verticalização. E tem também soluções jurídicas inovadoras para as políticas públicas, que passa por um sandbox regulatório, todos os instrumentos que estão aí no ordenamento jurídico brasileiro que nós podemos usar. Então, o objetivo da AGU é fomentar. E como, né, o nosso vice-ministro, o Dr. Flávio Romano, colocou aqui, o objetivo da AGU realmente é desenvolver, é implementar um manual, um guideline, que traga, né, um conceito geral sem apertar, né, que seja possível de aplicação do que a lei traz com segurança jurídica para ajudar, dar apoio e suporte jurídico para que todos os nossos órgãos, autarquias e fundações, como eu falei, nós temos ali catalogados 138 órgãos da administração pública que regulam, já catalogados pelo MDIC. 138, professor Chico Gaetani. Então, muitos nem sabem que regulam, nem sabem que são reguladores. Então, nós temos o AIR, né, que está dentro da perspectiva. Então, o objetivo é trabalhar com boas práticas regulatórias e trabalhar no ferramental, que é o 4º ponto que eu coloquei da agenda de segurança jurídica, trazer segurança jurídica para esses instrumentos que são inovadores, são modernos, vanguardistas, mas são muito necessários. Então, seria isso, né, um resumo técnico, um resumo político e os nossos encaminhamentos. Dentro dessa perspectiva, pegando o braço de articulação, o objetivo da AGU é, né, nesse grande objetivo de nação, de federação, de entes políticos, cooperar, né, buscar cooperação, celebrar parcerias com as procuradorias estaduais, nós já temos isso, com o COMPEG, e com as procuradorias municipais, através da Associação Nacional dos Procuradores do Município, para que a gente verticalize esse conhecimento, para que a gente verticalize essa segurança jurídica, não só na União, mas também nos estados e municípios. Então, a gente vai trabalhar também nessa agenda com as procuradorias no Brasil todo. Seria isso. Muito obrigado. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou o único que não pode falar sobre como é que foi o dia, né? Mas eu queria dizer que, pela programação, pelo que eu ouvi de segunda mão, foi muito bom. Queria começar dando os parabéns para a Datasphere, porque é engraçado, né? Uma instituição da sociedade civil internacional organizando um evento desse tipo. Esse é o primeiro ponto. Acho que a gente tem que prestar atenção no que isso significa. Por quê? Os mercados são globais. E vários desses mercados que estão discutindo regulação aqui, as empresas que operam globalmente, elas têm as melhores práticas de todos os países concentradas nos seus protagonistas. E nós aqui, do outro lado do balcão, né, tentando nos erguer pelos cabelos. Então, primeiro, eu queria dar os parabéns e dizer que acho que é por aí mesmo, né? Por mais que nosso Ministério de Relações Exteriores acompanhe as negociações, os avanços nas negociações internacionais, a história das inovações é a história do mercado correndo na frente e os reguladores correndo atrás, tentando equilibrar um pouco o jogo no interesse da sociedade. E eu acho que a iniciativa, a riqueza da programação extraordinária, convidados brasileiros, internacionais, gente do setor privado, setor público, tudo isso acho que contribui para uma conversa muito rica e muito interessante. Segundo ponto, também, uma novidade quando eu cheguei aqui para mim, o Bruno comentando comigo sobre o laboratório de inovação da AGU, né? Acho que é uma notícia muito bem-vinda. E falo aqui com muita franqueza, a AGU era parte do problema. E acho que ela agora está querendo bandear para o lado da solução. A AGU, gente, um advogado para o Ministério. Um advogado da AGU, ainda mais se for um terrorista, daqueles zelosos, ele para o Ministério. Vocês devem ter ouvido já um comentário disso. No primeiro Congresso de Inovação, eu falei na abertura uma frase que acabou virando um clássico, né? Que inovar é ilegal porque não está previsto em lei. E no setor público você só pode fazer o que existe conforto jurídico, previsão jurídica para fazer. Eu acho que isso vem mudando. Nós tivemos nos últimos anos algumas legislações, algumas das quais até o Bruno participou, com aberturas, com componentes de experimentação muito interessantes. Mas isso aconteceu no momento que o país estava surtado
né? No auge do lavajatismo, nós tivemos legislações interessantes. E hoje o problema é o seguinte, bom, a legislação é interessante, mas quem é que vai entrar na água primeiro, né? Então, a aversão ao risco continua muito presente na burocracia. E só a partir do momento que você tem advogados com mandato para clarificar, para dispor sobre esses conteúdos inovadores, é que essas coisas começam efetivamente a mudar. Terceiro ponto, ainda em relação à AGU, nós estamos vendo uma AGU que quer inovar, que quer mudar, que quer promover transformações do país. Isso faz muita diferença. A equipe à frente da AGU hoje, em várias áreas, é uma equipe cheia de energia para produzir mudanças. E é muito diferente do mandato tradicional da nossa Advocacia Geral da União. Desde as questões da Lei de Introdução ao Estudo do Direito, alguns de vocês conhecem, nós somos um país que precisamos de uma lei para dizer que o funcionário público pode errar. Porque nós chegamos a um ponto de um punitivismo, não sei vocês, tem vários amigos pagando advogado, pagando multa. Não há nenhuma dúvida que ele não seja responsável, não há dolo, mas paga a si mesmo, em função de entendimentos muito complicados de decisões de governo, né? Bom, em relação ao sandbox propriamente dito, eu acho que é uma prática que vem se consolidando, que vem se disseminando, mas eu acho que nós temos uma série de assimetrias aí que a gente precisa também explicitar. Eu não sou advogado, então peço desculpas se o que eu estiver falando aqui sou estranho, mas eu acho que nós vivemos no Brasil algumas dificuldades em relação ao diálogo do mundo do direito administrativo do setor público e o direito do mundo privado. Por que eu estou falando disso? As agências basicamente trabalham com regulações de concorrência. Nós temos sido muito incompetentes na preservação da concorrência. Não sei se vocês concordam, mas nós somos um país que adoramos o mercado, o capitalismo, mas odiamos a concorrência, né? Sem a concorrência, você não tem um capitalismo que alavanque o desenvolvimento dos mercados. Esse é um primeiro problema que eu estou chamando a atenção. Por quê? Grande parte dos conflitos que nós vivemos, quando se partiu para o modelo das agências reguladoras, o Sérgio, com muita propriedade, recuperou essa história, nós privatizamos primeiro e depois criamos as agências. Tá bom, né? Depois fizemos concurso permanente. Tudo bem. Mas a verdade é que a gente tem o Estado ainda é muito frágil perante os mercados que ele regula. E o conhecimento de quem está no lado da regulação, vis-à-vis de quem está do lado do mercado, é muito assimétrico. Então, nós precisamos conversar como equaliza esse jogo. As empresas fazem isso com o direito internacional. Agora, aqui nós temos caso, esse evento é um exemplo, que a sociedade civil global atua para ajudar o Estado a se fortalecer na preservação e na busca do interesse público. Então, tem muito chão pela frente para a gente enfrentar aí. Ainda em relação à questão do sandbox, eu vou dar um exemplo de um órgão complexo, que é o CAD. O CAD, quando foi criado, você tinha um equilíbrio entre economistas e advogados. Hoje acabou esse equilíbrio, 100% advogados. E aí, nós temos uma questão no país, gente. Existe um anel jurídico, que é o Judiciário, Ministério Público, TCU, AGU, Defensoria Pública, CGU e o mundo notarial, que às vezes eu acho que no âmbito desse anel que você tem um mundo real. Nós estamos no metaverso, né? Variados metaversos aqui. O CNJ produziu uma pesquisa recentemente, um dado meio fugidio, mas que tem outros levantamentos igualmente fugidios, mostrando que os custos de transação no Brasil decorrentes da atividade jurídica são campeões mundiais, né? Tem alguma coisa aí que a gente precisa olhar, precisa julgar a luz. Então, porque isso do ponto de vista de competitividade, do ponto de vista de distribuição de recursos, a gente tem que conversar sobre isso, né? E, por último, queria falar um pouco sobre dados, né? Quando eu conheci a Lohane, ela vinha com essa história, eu acredito, alguém, né? Porque tem sido muito difícil a gente conversar sobre dados do Brasil. Por quê? A fragmentação, o trato do assunto, a dificuldade de você coordenar as discussões, a mentalidade de silos, a visão um pouco antiga do My Precious, né? As discussões no mundo avançando a velocidade exponencial e nós, assim, segurando, né? Sendo que no mundo inteiro, a gente talvez conheceu o trabalho do César Hidalgo, né, que a informação quer ser livre, né? Os dados subindo, aflorando, todo mundo passando a mão nos dados de todo mundo, e a gente com uma mentalidade ainda muito, nem antiga, quase medieval em relação ao assunto, incapaz de lidar com isso na esfera pública, né? E a questão da governança dos dados,
nós temos uma NPD manietada, atrofiada, mal resolvida, sabemos disso e continuamos assim, né? Temos mais ou menos uns 13, 14 órgãos cuidando de dados no governo e a gente não consegue conversar. Teve uma reunião aqui provocada, foi muito engraçado. Quando que essas pessoas se encontraram ao longo dos primeiros anos de governo? O anterior não vale, né? Quando o Morozov veio aqui fazer uma palestra sobre o livro dele. Então, aí quando chegou, todo mundo olhando assim uns para os outros, essa é a nossa turma, mas incapaz da gente conseguir se articular horizontalmente. Não só assim, uma instância coordenadora, mas mesmo articulações horizontais. Então, eu estou falando disso porque eu acho que o sandbox está evoluindo independentemente de qualquer coisa. Os problemas estão empurrando os esforços dos operadores para fazer que essas coisas funcionem. Mas a gente tem que atentar para essas questões. Nós vamos precisar conversar um pouco sobre o direito, sabe? O direito administrativo, o direito do mundo privado. Vamos precisar conversar um pouco sobre essa questão da experimentação, da aversão ao risco, e a AGU hoje está do lado da solução dos problemas. Isso faz muita diferença. Vocês imaginam o que é? Não é nem um chefe de uma consultoria jurídica. Um advogado da AGU, com uma mentalidade, digamos assim, muito conservadora, ele pode parar um ministério. E para. Sabe? Esse é o segundo ponto que eu acho importante, esse flip da AGU. O terceiro ponto é essa questão, né, da coordenação. Não há solução à vista, viu? Avisa os navegantes. E não vou falar para vocês que é preciso, não sei o quê, não, porque já passei da idade disso, né? Isso vai ter que vir horizontalmente de quem está nesse jogo. E acho que o ambiente internacional ajuda, o diálogo internacional ajuda, desde que a gente considere os contextos. Boa parte dessa discussão tem origem no mundo anglo-saxão. Mas, na Europa continental, França, Alemanha, Itália, Espanha, tem muita coisa interessante também. Então, a gente tem que construir essa conversa, mas atentando para os contextos. E, por último, a questão da governança dos dados. Isso é inescapável, é urgente, depende de nós. Porque, afinal de contas, acho que a maioria de vários que estão aqui não se ilude, o governo somos nós, sabe? Não são os outros. É isso. Obrigado. Muito obrigada, Chico, por essa fala. Outro co-conspirador em diferentes frentes também. Bom, a gente já se conhece aqui um pouco depois de um dia inteiro. Eu também não sou advogada, sou internacionalista, economista, e estou fora do Brasil há muito tempo, trabalhando no sistema ONU, na OCDE. Estive acompanhando e liderando o processo de revisão da OCDE de transformação digital, de telecomunicações, e estando fora do Brasil e tocando esse trabalho em governança de dados, em sandboxes, eu gosto de falar que não sai do Brasil, mas o Brasil não sai de mim. Então, vindo para cá, Brasília é casa, para mim, onde está a minha família, conversando com diversos atores, eu pensei, poxa, tem alguma coisa aqui acontecendo. E é exatamente esse momento que a gente queria criar. Quando a gente fez o evento em Kyoto, no Fórum de Governança de Internet, e um painel sobre sandboxes com diversos atores internacionais, houve um momento de ahá, assim, no final, de a gente precisa conversar mais sobre isso, você também está fazendo isso, eu estou com os mesmos problemas, e com vontade de tocar essa agenda. Então, a instigação para fazer esse evento era justamente para culminar aqui, nesse momento, do que a gente faz a partir daqui, tendo percebido, mapeado quem são os atores, identificado quem está tocando as diferentes agendas nesse tema, provocado a reflexão para pessoas que estavam talvez pensando aí, vou fazer um sandbox, não vão? Tem outras agências aqui também presentes. E pensando também eu acho que um tema que foi falado muito foi essa questão cultural, a questão de divulgar o que é sandboxes, quais são os potenciais deles. E esse evento se propôs justamente como um espaço para introdução ao tema. Então, assim, quem não conhecia, não sabia nada de sandboxes, se começou o evento do início, entender o que pode ser, quais são as diferentes definições que existem, aplicações, desafios, dimensões no sentido de, enfim, no nível federal, no nível municipal, no nível internacional também. Então, a gente buscou fazer um evento, construir uma agenda
que trouxesse as diferentes frentes, que trouxesse diferentes atores, e que a gente tivesse esse momento no final de, olha, esse tem que ser o início de uma outra coisa, de articular e animar essa conversa. Eu aproveito para anunciar aqui que, dentro dos nossos projetos, está a criar um fórum global de sandboxes. A gente quer criar esse espaço de troca de experiências a nível global, porque esses assuntos de tecnologia, de inteligência artificial, de inclusão financeira, de mudanças climáticas, de desafios em relação à saúde pública, mobilidade, são internacionais. Então, assim, esse espaço do fórum de sandboxes pensar justamente como que a gente cria capacidades, como a gente faz um pooling de recursos, como que a gente muda essa cultura, essa mentalidade, inovação, que é um tema presente e desafiador em todos os lugares do mundo, como que a gente torna esse espaço, cria espaço de troca de experiências, a partir de eixos, que podem ser tópicos, mas também a partir de perspectivas, de autoridades regulatórias, mas também de municípios. E tem muito potencial aí para a gente pensar essas redes estaduais, municipais, de troca de experiência. E como a gente pode criar esse espaço de experimentação. Eu sou uma internacionalista que trabalhou toda a minha carreira em órgãos multilaterais e percebo os benefícios do que isso pode avançar na agenda, mas também as limitações do tempo do multilateralismo, do tempo que existe dentro dos instrumentos tradicionais de negociação de texto, de chegar a acordos comuns com grupos muito grandes de países e, às vezes, sem que a gente consiga passar da teoria para a prática. Então, eu brinquei que a gente chama think and do think. Como que a gente passa para a parte do do? Como que a gente parte para a parte de fato, não só pensar em declarações ministeriais, internacionais e regionais, onde a gente chega a uma agenda comum, mas como a gente também tenta destravar esses desafios e criar soluções. E eu acho que é isso que a gente está tentando falar aqui, como que a gente resolve, né? O Baigorre começou a falar dele falando, como que a gente resolve esse problema e não só, enfim, cria mais problemas. Eu acho que isso tem muito potencial para uma discussão interna, doméstica, no Brasil, muitos atores a contribuir para a discussão, mas também como protagonismo internacional. O Brasil e o Chico estava ontem no evento que a gente organizou da pauta digital do G20, falamos sobre a questão de silos e fragmentação da agenda digital brasileira, que é muito séria e que precisa de uma maior coordenação, como que o tema de sandboxes pode ser colocado dentro de uma pauta internacional, uma pauta de inovação, uma pauta de protagonismo brasileiro. E isso é uma coisa que a gente está trabalhando também muito proximamente com, enfim, outros atores aqui, brasileiros, entidades da sociedade civil, think tanks, e setor privado também. Eu queria fechar, enfim, finalmente, a gente está há 30 minutos aí atrasados, mas queria fechar a sessão fazendo um agradecimento a todo mundo que tornou esse evento possível, primeiramente ao Sérgio, que topou a loucura de fazer esse evento em um mês. Também quero agradecer muito a Vanessa, que é da equipe do Sérgio, advogada também, que foi a Mulher Maravilha ali, que está ali na cabine dando um tchau. Quero agradecer a Bárbara, que está ali na entrada também, e, enfim, fazendo toda a parte de logística, ao Vitor, que está ali atrás também tirando foto da gente e faz tudo praticamente. Quero agradecer a equipe do Data Stream Initiative, que está remota, mas também que fez tudo acontecer, enfim, da preparação visual, a convites, a tudo. A Natália, que é a minha coordenadora de eventos e comunicação, que aprendeu na marra a falar português esses últimos dias, porque acontece. Ao Chad e a Carolina também. Ao pessoal do Banco do Brasil, em especial a Ribamar e a Raquel, que ajudaram a gente aqui demais, ao Magno e todo mundo ali da cabine técnica, que fez com que a gente conseguisse ter mais de 100 pessoas acompanhando o evento, 110 no início, agora a gente ainda está com 50, são 6 da tarde, a gente ainda tem 50 pessoas assistindo a gente, e também aos nossos apoiadores institucionais,
ao Banco do Brasil, a ABS e o iFood também. E eu queria agradecer também a todos que participaram, que acompanharam a gente. Recebi várias mensagens também perguntando se o evento vai ser gravado. Está sendo gravado, a gente vai colocar no YouTube, muita gente querendo acompanhar partes que não pôde, enfim, assistir partes que não pôde acompanhar, e mandar para colegas, assistam tudo, podem maratonar essas várias horas aí de sandboxes, de conteúdo sandbox. A gente também vai possibilitar certificados para quem quiser mostrar, enfim, eu sei que algumas pessoas tiraram abono aí para estar aqui acompanhando, a gente também vai produzir isso, é só pedir para a gente manda, e eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Eu acho que o evento cumpriu o seu objetivo, e fica aí o convite para, se o Gaetani quiser falar publicamente aqui, que vai apoiar o lançamento do Fórum Global de Internet durante o evento deles, em julho, do States for the Future, ele tem um evento enorme acontecendo aí, States of the Future, que eu estou querendo colar o de Sandbox junto, que eu acho que tem tudo a ver. Então, eu tô encurralando ele aqui. Aí a gente faz um convite em seguimento e continuação a essa agenda. Eu acho que a primeira preocupação nossa é desinterditar as conversas. Então, a gente tem que fazer muitos eventos, tem que conversar, tem que discutir, tem que expor. E no que depender de mim, nós vamos procurar abrir esse espaço sempre. E abrir espaço no evento, em julho, em outros momentos antes, tem muita coisa para fazer antes, porque a gente precisa conversar muito, muito. A conversa é uma coisa que se perdeu nos últimos anos. A tecnologia pode ajudar e pode atrapalhar. Vai depender da gente, mas conta com a gente para a gente abrir esse espaço.